Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, você está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. Hoje o nosso papo é Escola Bíblica. Estamos estudando na classe de adultos a carta de Paulo aos Efésios. Estamos chegando ao final dela, então não sai daí, curte a vinheta e a gente volta já. Eu já quero começar essa aula pedindo aquela ajuda especial. Se inscreva no canal, curta a aula, compartilhe com alguém e nos ajude a espalhar a palavra de Deus. Já quero te agradecer porque estamos chegando ao final deste trimestre em que nós estivemos dando várias aulas aqui, ministrando aulas especiais e você muito tem nos ajudado, comentando, curtindo, compartilhando e realmente tem feito com que as nossas aulas alcancem um número muito maior de pessoas. Deus te abençoe, muito obrigado. Eu faço parte da AD Queiroz Tijuca, uma igreja bíblica, uma igreja abençoada, localizada na rua São Francisco Xavier, número 94, bairro da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. Nosso pastor-presidente é o pastor Marco Ribeiro e você é totalmente convidado a estar conosco em uma de nossas reuniões. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, você pode nos encontrar no Facebook, no Instagram e também com o canal abençoado no YouTube. E o nosso estudo continua. Lições Bíblicas, revista da CPAD de adultos do segundo trimestre de 2020. A Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E hoje, lição de número 12. Isso mesmo, é a nossa penúltima lição. Estamos muito felizes porque estamos chegando ao final de mais um trimestre, sabendo que muito nós aprendemos e em muito o Senhor nos edificou por meio da sua palavra. Hoje, a conduta do crente em relação à família, em 3 tópicos. A conduta do crente como marido, a conduta da crente como esposa e a conduta do crente como filho. O nosso texto-alvo está em Efésios capítulo 5, versículo 31, que diz assim: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão 2 numa só carne. A verdade prática dessa lição é que Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do seu nome. Nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 5, versículos do 21 ao 33 e no capítulo 6, do versículo 1 até o 4. Vamos ler? É uma leitura um pouco longa, então fica atento. Se quiser abrir aí junto, então acompanha conosco no PDF ou aqui na tela. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Versículo 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Versículo 30, porque somos membros do seu corpo, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Versículo 33.
Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Capítulo 6, versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não a provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O ponto central dessa lição é que o relacionamento familiar é um projeto divino. Entenda isso, nós vamos falar sempre isso. Nós cuidamos daquilo que não é nosso, é do Senhor. A família pertence ao nosso Deus. Queridos, vamos iniciar essa lição tão abençoada falando com o Senhor. Vamos orar? Curva a tua cabeça, fecha teus olhos. Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que temos de aprender juntos sobre a tua palavra. Continua, Senhor, abençoando o meu irmão, a minha irmã, a casa dele, a casa dela e nos iluminando para que possamos aprender da tua palavra, Senhor. Toma conta da nossa vida, toma conta deste projeto, em nome de Jesus. Amém. Nós colocamos à sua disposição os slides da lição. Então, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link que você vai clicar e você vai poder ter acesso a todos os slides que nós projetamos aqui em PDF. São livres e estão à tua disposição, tá bom? Como de costume, eu sempre trago uma pergunta para que você comece essa lição refletindo. Então nós vamos fazer a seguinte questão para você. Como você descreveria o seu relacionamento familiar hoje? Família é uma bênção, mas família também tem as suas complicações. Como tudo nessa vida, nós passamos por momentos de dificuldade, momentos de adversidade. Mas o que nós precisamos entender é que família é um projeto de Deus e família precisa ser preservada. E o conceito bíblico de família é claro em dizer o seguinte: deixa o homem, o seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e assim passam a ser uma única carne. Logo, a questão da família enquanto projeto nuclear de Deus está restrita ao ambiente de marido, mulher e os seus filhos. O que passa disso é chamado de parentela. Então, quando falo nessas questões familiares, nós temos que entender que a nossa primeira preocupação está no que concerne a nossa família nuclear. Em seguida, nós temos a nossa parentela para depois chegar à nossa família da fé. Na última lição, nós aprendemos com Paulo sobre a questão da unidade entre os irmãos. E nós percebemos que só é possível haver unidade com 3 características explícitas e exercitadas pela igreja, que é a humildade, a mansidão e a longanimidade. Hoje Paulo vai falar e ele reserva um tempo especial para dar conselhos, orientações e exortações com relação à família. Lembrando que o projeto familiar divino é matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Então, eu já quero te alertar. Prepara o lombo hoje, né? Todos nós, inclusive o pastor aqui, nosso querido apóstolo Paulo, vai nos advertir, nos exortar. Hoje é dia de nós admitirmos que precisamos melhorar. Porque no que tange a família, querido, sempre nós temos o que melhorar, sempre precisamos melhorar e sempre com muito amor devemos fazer isso, devemos buscar a melhora para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Então, primeiro, vamos conosco, né? Os maridos, vamos lá. A conduta do crente como marido é o tópico de número 1. O papel do marido como líder da família. Isso mesmo, Deus atribuiu uma tarefa específica, apesar de todos sermos iguais perante Deus, perante ao Senhor nosso Deus, todos nós somos iguais. Nós podemos adentrar na presença dele porque não fazemos pelos nossos méritos, fazemos pelo mérito de Jesus Cristo, mas a cada um dentro da família, ele deu um papel específico. E para o homem é um papel pesado.
errado, porque é o papel de ser o líder. Ele compara o homem com Cristo, e isso é uma responsabilidade, e isso traz sobre nós homens uma carga muito grande, porque ele fala, 1 Coríntios 11:3, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Ou seja, se isso não estiver muito bem alinhado, ou seja, se eu não faço a vontade de Deus, se Deus não dirige a minha ação, as minhas atitudes, eu não posso querer que a minha família também siga as minhas atitudes e o meu exemplo. A Bíblia aponta um modelo de relacionamento do casamento cristão. O marido deve liderar a sua casa do mesmo modo, e aí que está o peso da responsabilidade, do mesmo modo como Cristo lidera a igreja visando o seu absoluto bem-estar. Então, quando eu olho para minha família, quando o meu irmão olha para a família dele, nós precisamos olhar querendo o bem-estar da nossa família. Toda e qualquer decisão de um homem deve ser pautada no bem-estar de sua família. Querido, se o teu trabalho está prejudicando o bem-estar da tua família, isso não é de Deus. Se os teus planos e projetos, teus sonhos têm prejudicado o bem-estar da tua família, isso não está alinhado com a vontade de Deus. Então entenda, tudo que o homem venha a fazer após constituir o matrimônio, após casar, deve ser voltado para o bem-estar da sua família. Lembre o seguinte, que na liderança cristã não há espaço para tirania, humilhação e para violência, porque a liderança cristã é baseada em amor. E eu quero então destacar algo, uma advertência especial, porque o movimento feminista coloca esse modelo familiar judaico-cristão como se fosse algo opressor para as mulheres. Coloca como se fosse a mulher colocada numa situação de humilhação, uma situação degradante, e isso não é verdade. Ao contrário disso, nós entendemos que o modelo cristão está fundamentado no amor e no respeito. João 13, 34 e 35 diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O amor, então, ele é um elemento primordial no relacionamento familiar cristão. O marido, além de liderar, deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. E olha essa responsabilidade, sabe? Às vezes lá em casa, a minha esposa brinca comigo. Ela fala assim: cadê que você está me amando como Cristo amou a igreja? Será que você será capaz de morrer por mim? E é isso mesmo, Cristo foi capaz de dar a sua vida pela igreja. Então o nosso amor tem que ser um amor sacrificial, aquele amor que abre muitas vezes mão de sonhos, mão de projetos, mão de decisões que serão tomadas sozinhos, para que nós possamos compartilhar com a nossa família, visando sempre o bem-estar familiar e a glória de Deus, porque por meio do testemunho da minha família, o nome do Senhor será glorificado. Efésios 5:25 diz: Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Então esse é o amor exigido da Bíblia para com a sua esposa. É um amor altruísta, um amor que se doa, um amor que não tem interesse e é incondicional. Eu não tenho que amar minha esposa só quando ela está bonita, só quando ela está arrumada. Não, tenho que amar quando ela acorda também, toda descabelada. Tem que amar da mesma maneira. Tem que amar quando está de bom humor, tem que amar quando está de mau humor. É o amor que a Bíblia nos exige, é um alto padrão de amor. É um alto padrão que é exigido do homem. Romanos 5:8 diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A igreja foi atraída para Cristo por meio do amor. Foi por meio do amor demonstrado, o sacrifício de Jesus, que nós fomos atraídos para servi-lo. E assim mesmo, o homem deve atrair a sua esposa no contexto da família cristã, por um amor sacrificial, um amor incondicional e altruísta. E acredite,
Isso é uma grande responsabilidade. Os maridos devem manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor, tá? Que isso é algo que precisa ser praticado. E mais uma vez trago uma advertência para você. Olha só, uma liderança cristã jamais será baseada na opressão. Se tem crente aí dentro de casa servindo de uma liderança opressora, isso não é uma liderança cristã. Precisa ser consertado, sim. Violência nunca, jamais deverá ser admitido em meio a um lar cristão. A opressão, a tirania, isso não é relacionamento cristão. Inclusive, a igreja não se omite em hipótese alguma com relação à violência doméstica. Caso a igreja fique sabendo de algo com relação à violência doméstica, a igreja tomará as medidas cabíveis, comunicação às autoridades, porque crime não deve ser tolerado. O relacionamento cristão é baseado em amor e, além de tudo, nós deveremos ser testemunha de Cristo também por meio do nosso relacionamento familiar. O que, na verdade, é condutor, é o exemplo. O exemplo da liderança em amor é aquilo que conduz para que esta liderança seja recebida e seguida. O cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é a parte do próprio marido. Olha só, Efésios 5:28. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. O apóstolo continua. Nunca vi alguém não amar seu próprio corpo. Você alimenta seu corpo para que seu corpo não venha a desfalecer. Então não posso ver a minha esposa em uma situação de dificuldade, não socorrê-la, seja física, seja emocional, seja espiritualmente. Homens, nós precisamos admitir que precisamos melhorar muito. Todos nós precisamos melhorar, porque quando nós lemos as Escrituras, nós percebemos o peso da responsabilidade que está sobre os nossos ombros. Isso implica proteger a esposa, prover-lhe uma vida digna. Um ditado muito antigo, quem casa quer casa. Ou seja, é impossível conceber alguém que deseja unir-se em matrimônio com outra pessoa que não trabalhe, que não tenha condições de sustentar a sua família, que não tenha um lugar para abrigar a sua família. Ah, pastor, mas eu estou morando de aluguel, isso é um problema? Não, querido. Desde que você tenha condições de honrar com o aluguel da sua residência, não há um problema nenhum. Você tem que prover um abrigo. E acredite, a responsabilidade pela provisão da casa num relacionamento cristão é do homem. Mas isso não tem nada a ver com aquele outro problema, né? Alguns falam, mas eu tenho que me sentir humilhado, diminuído, porque a minha mulher ganha mais que eu. Não, de maneira alguma. Mas nunca esqueça, a responsabilidade pela provisão é sua. Sua esposa ganha mais do que você, glórias a Deus por isso, né? Glórias a Deus, glorifica o Senhor todos os dias por isso, mas jamais fuja da sua responsabilidade. O que a Bíblia ensina é que não haja aqueles homens que se escoram em suas mulheres, né? Ah, minha mulher trabalha, ela paga as contas e eu vou ficar aqui levando uma vida como qualquer um leva. Acredite, mais um erro. E isso não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o homem deve ser o provedor da sua casa, hein? Essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é de você aí, varão, hein? Não esqueça disso. Essas ações não se limitam apenas às provisões materiais, mas tem a questão de afeto, consideração e honra. Você não pode simplesmente achar que porque você bota o pão na mesa, você sustenta a casa, paga as contas, que está tudo certo. Não, querido. A tua família precisa da tua presença, a tua família precisa do teu amor, a tua família precisa do teu carinho, a tua família precisa se sentir honrada por você, a tua família precisa se sentir considerada importante por você. Se você nunca tem tempo para a sua família, como a sua família vai se considerar importante para você? Ah, mas eu trabalho muito, querido. Deus não te chamou para trabalhar
15, 16 horas por dia, não ter tempo para você e não ter tempo para sua família. Não esqueça que há princípios bíblicos que são inegociáveis. Primeiro, o princípio bíblico inegociável é o Shabat, o descanso. Todos nós precisamos ter o nosso momento de descanso diário, semanal, mensal e anual. Não esqueça disso. Além disso, o amor e o bem-estar da minha família precisa estar em primeiro lugar. Não esqueça, Colossenses 3,19. Maridos, amem as suas mulheres e não as tratem com amargura. A síntese do tópico 1 é: ao marido, Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar a sua esposa com verdadeiro altruísmo. Acreditem, a nossa responsabilidade é muito grande e precisamos melhorar muito ainda. Que Deus nos ajude, mas que nós venhamos nos esforçar para alcançar esse objetivo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos continuar? Tópico de número 2, a conduta da crente como esposa. Primeiro tópico, os homens saíram calejados, né? Estou até com as costas doídas aqui de receber também o meu chicotezinho. Todos nós temos o que melhorar. Agora, a recomendação, a exortação para as nossas varoas abençoadas, varoas valorosas e mulheres de Deus, mulheres de honra. O que é a submissão cristã? As Escrituras nos ensinam a sujeição de uns aos outros. Então, a submissão, a sujeição já é algo que é intrínseco ao cristianismo. Efésios 5:21. Mas aí o apóstolo Paulo ele enfatiza algumas questões especiais, algumas questões que precisam ser observadas com carinho. Fala da esposa ao marido, dos filhos aos pais e dos servos aos seus senhores. Olha só, no caso da esposa, a submissão deve ser como? Efésios 5:24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo. Então, assim, a esposa precisa se sujeitar ao seu marido da mesma maneira que a igreja está sujeita a Cristo Jesus. Então, não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação pelo amor e cuidado do marido. Observe, quando nós comparamos ao exercício da submissão a Cristo Jesus, eu sou igreja. Eu sou a igreja de Cristo, eu faço parte deste corpo abençoado que é a igreja. Eu me sujeito a Cristo Jesus. E aí eu pergunto a você, você também é igreja, não é? Você se sente diminuído por servir a Jesus? Por se submeter a Jesus? Eu não me sinto em absoluto. Na verdade, aquilo que eu mais quero, irmãos, é que quando eu venha partir para o Senhor, que o meu corpo esteja em um caixão, que alguém se vire para o meu caixão e diga assim: aqui está um servo de Deus. Eu acho que o melhor adjetivo que um crente pode ter é alguém que fazia a vontade de Deus, um servo de Deus. Então, isso não me diminui em nada, não tira a personalidade, a minha individualidade. Isso não me afetou em absolutamente nada, porque eu me sujeito a Jesus dentro da minha personalidade, dentro das minhas características pessoais, e recebo um amor incomparável, incondicional. Então eu me sujeito com muita alegria. Isso é a sujeição cristã. A esposa, da mesma maneira, ela não vai se sujeitar ao seu marido porque é obrigada. Tem que falar: não, você é forçada a obedecer, você é forçada a se sujeitar. Não, ela escolhe se sujeitar. Ela escolhe porque ela sente que ela recebe um amor do seu marido, um amor que a abençoa a sua casa, que abençoa a sua família. E naquele momento ela escolhe se sujeitar ao seu marido. E isso é importante, muito embora hoje há uma conotação totalmente depreciativa disso, mas não é assim que a Bíblia ensina, não é esse o projeto de Deus. Na verdade, o projeto de Deus é que haja harmonia no lar, sempre harmonia no lar. Então, atenção! Não há nada de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. É esta sujeição é que nós estamos nos referindo, é a esta sujeição. Então, nunca esqueça disso. E qual é a condição da mulher cristã?
A mulher cristã é alguém diminuída, é alguém desprezada, é alguém estigmatizada. Observe que, na verdade, Jesus Cristo revolucionou a situação da mulher. Na cultura judaica, a mulher fazia parte da propriedade do homem e estava num fator secundário. Tanto é que as contagens no livro dos judeus, as contagens eram apenas de homens, porque as mulheres sequer eram contadas, porque elas faziam parte da propriedade dos homens. Na cultura grega, nós falamos que as mulheres eram tratadas também como seres inferiores, e a partir do momento do matrimônio, elas se tornavam verdadeiras escravas dos seus maridos. Entenda, esse é o contexto que Jesus chega. Jesus chega no contexto de cultura romana, Império Romano, onde a cultura básica ali daquele lugar é a cultura grega, ou seja, a mulher é considerada escrava do seu marido. Por outro lado, tinha um povo judeu em que a mulher é considerada propriedade do seu marido. Jesus veio, muda tudo isso. Aí quando o evangelho chega, traz a mulher para um novo patamar e fala o seguinte: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Ou seja, pelo cristianismo, todos estamos em pé de igualdade diante de Deus. Na verdade, o cristianismo valorizou a mulher. O cristianismo deu valor à mulher, deu voz à mulher. Jesus olhou para a mulher de uma maneira diferente. Tanto é que nós temos mulheres que foram preciosas declaradamente na Bíblia Sagrada. Exemplos realmente basilares de fé, como a seguidora de Jesus, talvez das mais conhecidas, Maria Madalena, de quem foi tirada espíritos. Na verdade, aquela mulher é uma mulher de Deus que esteve desde o momento do seu encontro até a cruz do Calvário e foi uma das primeiras a ver a ressurreição, o Jesus ressurreto. Ela foi uma das primeiras porque nunca saiu de perto do seu Salvador. Jesus mostra isso quando ele conversa com a mulher samaritana. Jesus era um rabi, Jesus era um mestre. Ele se dirige à mulher samaritana. Alguns conceitos ali, ou preconceitos, foram quebrados ali. Primeiro, o mestre não dirigia a palavra à mulher. A mulher não tinha que falar com o mestre, não tinha nada do que falar com o mestre. Outra coisa, ela era mulher e ela samaritana. E além de ser mulher, além de ser samaritana, que os judeus não se bicavam, ela ainda tinha uma situação problemática em seu relacionamento conjugal. Jesus fala para ela: você sabe muito bem que aquele que está com você hoje não é o seu marido. Ou seja, Jesus fala com uma mulher que estava à margem da sociedade. Ele fala como mestre com a mulher, se dirige à palavra e dá voz à mulher. E ele acolhe a mulher, e aquela mulher vai pregar a palavra para outras pessoas. Jesus deu voz às mulheres. Entenda isso. A mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita mais a nenhuma escravidão. Realmente é isso, querido. Você não está sujeita a nenhuma escravidão. Gálatas 5,13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante amor. Se o nosso dever é servir ao outro, se o nosso dever é nos sujeitar uns aos outros, por que a mulher não deveria se sujeitar ao seu marido em amor? Em harmonia, entender que se aquele homem é um homem de Deus, ele está tomando as decisões para que haja o bem-estar em sua família. É o propósito do Senhor. Oram juntos, conversam, tomam decisões alinhadas e eu tenho certeza que Deus há de honrar a casa em que há uma postura dessa maneira. A mulher deve reverência ao seu marido, mas o amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. E esse tipo de amor que é instrumento de Deus para capacitar a mulher a exercer a sua reciprocidade para com o marido. E a reciprocidade vem justamente com essa reverência. Ou seja, a primeira obrigação para que haja harmonia na casa é ter um homem de Deus, um homem que ame a sua esposa, ame a sua família, que realmente exerce o seu papel de líder espiritual, líder daquela casa. E a mulher, em contrapartida, observando isso, enxergando isso no marido, eu acredito sem dúvida alguma que ela terá o maior prazer de exercer também a sua reverência, a sua sujeição mediante o ensinamento da palavra de Deus. Olha só,
Quando o apóstolo Paulo usa aqui o verbo amar, maridos amem suas mulheres, em Efésios 5:25, ele usa o grego agapau. Na verdade, aí está sugerindo que, na verdade, é um amor derivado do amor de Deus, que é um amor ágape. Na verdade, ele não usa o amor eros, que é um amor baseado na sexualidade. E ele também não usa o amor fraterno, ele não usa o amor filéu, não usa nada disso. Ele usa o amor ágape, ele fala o agapau, amar conforme Deus amou. É um amor realmente um outro patamar, uma outra forma de olhar. Ela se sujeita em uma atitude de reverência a Cristo, porque a mulher enxerga Deus, enxerga Jesus Cristo por meio do amor que é oferecido por intermédio do seu marido. O homem que assim se porta coopera, então, para que a esposa o reverencie. O homem faz a parte dele amando a sua esposa de uma maneira linda e bela, e a sua esposa o reverencia, conforme Efésios 5:33. Essa postura é demonstrada quando ela apoia e ajuda o marido em sua posição de liderar. Na verdade, a mulher é a ajudadora, a cooperadora. E aqui falo de cadeira, irmãos. Eu preciso muito da minha esposa no auxílio das minhas decisões, sejam decisões administrativas, pessoais, eclesiásticas e familiares. A mulher muito me ajuda, que a mulher ela tem uma visão mais aguçada. Ela às vezes enxerga coisas que nós, homens, não enxergamos. Então, quando a mulher ela reverencia, se sujeita ao seu marido, ela também colabora muito com a liderança desse seu marido, porque as suas opiniões, as suas sugestões, as suas observações são precisas e tendem a trazer cada vez mais a harmonia na casa. A esposa participa das decisões. E aqui vai um espaço para uma exortação fora de tempo aqui para os homens. O homem é o líder da casa, a mulher deve se sujeitar ao seu marido. No entanto, não quer dizer que a mulher não deva ser ouvida nas decisões. Eu, inclusive, sempre falo, fui líder de homem por muito tempo, fui líder de obreiros por muito tempo, e eu sempre dizia isso: vai tomar uma decisão que afeta a questão familiar, seja em finanças, seja em estrutura, seja em bem-estar, seja em espiritualidade, você deve estar alinhado com a sua esposa. Da mesma maneira, a esposa vai tomar uma decisão, vai afetar a família, você tem que estar alinhado com o seu esposo. Isso é harmonia cristã. E no momento também a esposa deve ser uma verdadeira opositora, desautorizar o marido. Tipo, o marido toma uma decisão, ela vai e desautoriza naquela tomada de decisão, seja com relação aos filhos, seja com relação à casa, seja com relação à família. Não, isso não deve ser feito, porque isso, na verdade, não vai gerar harmonia na casa. Lembre-se, e eu quero colocar aqui, lembre-se, relacionamento familiar não é uma competição, sabe? Não é para saber quem está com a razão. Nós queremos saber o que é melhor para a nossa casa, o que é melhor para a nossa família, o que vai glorificar o nome de Jesus. Nunca esqueça disso. E o síntese desse tópico 2 é que a esposa, Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar conferida ao seu marido, mas também o privilégio de ser amada e protegida. Então, mulheres abençoadas, baroas valorosas, nunca esqueça disso. A reverência e a sujeição ao seu marido não deve ser algo obrigado, algo que vai te diminuir, mas seja algo que você faça por prazer, porque você tem um homem que ama você, um homem que te protege, um homem que também está cumprindo com as obrigações dele enquanto servo de Deus. Isso é relacionamento cristão. Falamos do marido, falamos da mulher, da esposa, agora vamos falar dos filhos. A conduta do crente com o filho. Prepara agora as costas aí, filharada. Afinal, nem todos são pais, nem todas são mães, mas todos nós somos filhos. Então, essa vai servir para todo mundo. A responsabilidade dos pais. Primeiro, vamos ver o que os pais precisam fazer. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina denota orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência às normas. Então, você, na verdade, vai moldando o caráter do seu filho enquanto cria. Você vai moldando aquela pessoazinha enquanto cria.
Eu lembro muito bem que ainda na minha casa eu sou filho de um açougueiro, meu pai é açougueiro, eu vim de uma família humilde, mas que pela honra e graça do Senhor eu aprendi muito com meu pai. Meu pai, eu não enxergo na vida alguém mais trabalhador que meu pai. Meu pai sempre acordou muito cedo e ajudava meu pai lá no açougue, levantava, irmão, 5 da manhã. 5 da manhã para ajudar meu pai no açougue aos fins de semana. Pense num problema, pense numa situação difícil, irmão. Sábado, domingo, nós íamos ali. Mas, irmãos, eu quero te falar que isso moldou o meu caráter, porque hoje eu dou valor ao trabalho. Sou alguém trabalhador, alguém que tem o costume, o bom costume de acordar cedo. Enquanto tanta gente sofre aí para acordar cedo, né? Nós temos aqueles livros, né? O poder da manhã, né? Que tem que acordar cedo para o dia ser mais produtivo. A minha vida foi condicionada ao ver meu pai um homem trabalhador, ao ver meu pai alguém que me ensinou a acordar cedo e também trabalhar e dar valor para tudo. Minha mãe, sempre vi minha mãe orando pelas madrugadas, chamando minha atenção a ser alguém reto, alguém de conduta ilibada. E aprendi, a nossa vida, a forma como você é criado, vai moldando o teu caráter. Eu agradeço aos meus pais, porque eu não sou perfeito, não tive uma criação perfeita, mas eu sei que dentro da limitação econômica, social, educacional que meus pais tiveram, eles fizeram o máximo para que eu fosse um homem de Deus, um homem consciente e, sobretudo, justo. Então, realmente, isso é muito importante. E nós precisamos continuar esse processo. Sabe, jamais o teu filho vai amar a Deus se você não ensiná-lo a amar a Deus. O teu filho não vai ter prazer de ir à igreja se você não ensinar que é prazeroso ir para a igreja. Jamais teu filho vai tomar gosto por ler a Bíblia se você não tem esse gosto de ler a Bíblia. Se ele olha para você e fala assim, eu tenho que ir para a igreja, como é que ele vai ter prazer em ir para a igreja? Se você fala assim, eu tenho que ler a Bíblia hoje, o teu filho não vê você tendo prazer de ler a Bíblia, tendo prazer de ir à casa do Senhor, tendo alegria, sabe, o sorriso vibrante de ter prazer em envolver-se nas coisas de Deus. Quando o teu filho vai se apresentar lá na igreja, uma apresentação, ou está participando de um culto jovem, alguma coisa, você tem que estar lá apoiando, sabe? E nisso eu quero dizer, minha mãe, ela ia, meu irmão. Olha, lá no grupo de adolescentes, grupo de jovens, pregando por aí, estava lá sentada, intercedendo, orando, sabe? Porque ela estava dizendo para mim o seguinte, isso é importante para mim. Isso é importante para mim, é importante para você também. Entenda isso, passe essa mensagem. Olha o que a gente sofre, querido. E aqui vai essa observação. Às vezes, culto jovem, os pais não vão. Meu irmão, vá no culto jovem, o culto dos teus filhos, eles estão lá servindo ao Senhor, vá lá, aplauda, dê glória a Deus, bata foto, publique nas redes sociais, entra no mundo deles, sabe, participa, porque eles vão pegando gosto, irmão. Isso serviu comigo e eu só estou aqui hoje porque alguém fez isso por mim, entenda, então faça também, não esqueça isso. Temos que ter também a admoestação, irmão, liberdade demais e anarquia. E a Bíblia não é a favor da anarquia, tudo é feito com ordem e decência. O nosso Deus é um Deus de disciplina, é um Deus de ordem. Então, a questão da instrução, você tem que realmente fazer a distinção entre o mal e o bem. Teu filho errou, tem que ser corrigido. Teu filho cometeu um pecado, tem que ser ensinado que aquilo é pecado. Esse papinho que tá tudo certo, que não tem nada a ver, porque jovem faz um monte de besteira, irmão, mas tem que ser chamado a atenção. Tem que dizer o que é pecado e o que não é pecado. Porque se você não falar, o mundo fala que tá tudo certo. O mundo fala que tá tudo bem. Então não seja omisso na educação, na doutrina e na apresentação de Jesus Cristo para os teus filhos, tá? Nós temos que ter parâmetros na conduta de reagir contra a desobediência, inclusive contra Deus, querido, tá? E está aqui, ó, Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Isso eu tenho certeza que eu estou falando aqui com muitos irmãos que podem dar esse testemunho. Pessoas que foram criadas no Evangelho.
Pessoas que realmente receberam uma instrução no Evangelho. Não é aquele que diz que foi criado no Evangelho, tem até aquele meme, né? Ah, fui criado no Evangelho só dormindo lá nos bancos. Não, foi criado, participando, se envolvendo com as coisas de Deus. Ele pode até, irmão, pisar fora ali no momento da juventude, da faculdade, passando tribulação. Ah, ele vai dar uma voltinha no mundo, irmão, mas ele volta. Acredite nisso, ele volta, irmão, porque tem uma palavra plantada no coração dele. Jesus transformou já aquela vida e ninguém sai da presença de Jesus da mesma maneira que chega, querido. Depois que ele transforma, já era, sabe? Agora, tem limite para tudo. Você não vai usar a autoridade com seus filhos, espancando seus filhos, diminuindo seus filhos, humilhando seus filhos. Teus filhos não têm que ter medo de você. Teus filhos têm que respeitar e amar você. Então, nós temos o limite trazido pela palavra de Deus. E a conduta requerida dos filhos, né? Que eles devem ser obedientes aos pais. Efésios 6:1. E a explicação é simples, que o apóstolo continua no mesmo versículo, porque isso é justo. Tem que obedecer. O apóstolo ratifica o 5º mandamento. Honra o teu pai e tua mãe. Então é ordem de Deus. Ama, faça isso. Tem que amar. Os filhos devem obedecer e honrar a seus pais. Obedecer significa cumprir o que é ordenado. E não esqueça, hein? Obediência parcial não é obediência. Obediência parcial é desobediência. E honrar envolve amor, envolve respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Quantas vezes, irmão, nossos pais estão passando por dificuldade, seja em saúde, seja na velhice. Irmão, se você tem condições de ajudar, você deve ajudar os seus pais, porque isso também é mandamento do Senhor. Você não pode abandonar os seus pais. É lógico que você não vai prejudicar a tua família nuclear. Marido, esposa e filhos, eu vou tirar da mesa do meu filho para colocar na minha parentela. Não. Na verdade, se eu tiver condições de ajudar, se Deus me deu essa condição e não vai prejudicar a minha família, não vai faltar na mesa da minha família, eu devo sim ajudar aqueles que são da minha parentela. E é um mandamento com promessa, né? Isso envolve o quê? Prosperidade e vida longa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. É o primeiro mandamento com promessa. Nós precisamos entender, quando nós obedecemos e honramos os nossos pais, na verdade nós também estamos nos submetendo ao arbítrio de Deus. E é esse Deus que nos abençoa e é esse Deus que nos recompensa. Então, filhos, não esqueçam, obedeçam aos seus pais, honrem aos seus pais, honrem mesmo na doença, mesmo na velhice, honrem os seus pais, tá? Aos pais, Deus delegou a responsabilidade de educar e aos filhos o dever de obedecer e honrá-los. Eu quero concluir essa lição com 3 coisas para você guardar no teu coração. Primeira, responsabilidade do marido enquanto líder em sua casa envolve a direção espiritual do seu lar e o amor altruísta à sua esposa. Então não esqueça, a liderança espiritual da tua casa depende de você. Você deve ser o líder espiritual, viu, marido? As mulheres foram colocadas em situação de igualdade no cristianismo. Então, mulheres, sintam-se valorizadas por Jesus Cristo, porque foi Jesus Cristo que trouxe vocês para um novo patamar. Todos nós somos iguais perante o nosso Deus. A submissão não se baseia em obrigação, mas em amor. E os filhos devem honrar e obedecer a seus pais. Os pais devem apresentá-los a Deus e corrigi-los quando necessário. Família é projeto de Deus. E eu queria que nesse momento nós orássemos pela nossa família, orássemos para exercermos melhor o nosso papel. Nós sabemos que não somos perfeitos, mas nós precisamos ter a consciência de que precisamos mudar. Eu preciso ser hoje o melhor esposo do que fui ontem. Eu preciso amanhã amar mais minha esposa do que eu amava hoje. Esse é um processo contínuo. Se isso não está acontecendo na tua vida, precisa ser corrigido em nome de Jesus. Mulheres, não esqueça, a sujeição ao seu marido não é humilhação,
mas é obediência à vontade de Deus. E saiba, o Deus que enxerga do alto e sublime trono é o Deus que abençoa a nossa casa quando nós estamos dentro do plano da promessa do nosso Senhor. Vamos orar? Pai, nós queremos te apresentar a nossa família. Quero te apresentar a minha família, apresentar a família dos irmãos que estão assistindo essa aula agora. Ó Deus, nós sabemos o quanto é de responsabilidade que temos sobre as nossas vidas, porque nós sabemos que o marido tem um papel de líder, mas precisa ter um amor altruísta, Pai. Nos ensina a exercer essa liderança, nos ensina a amar com esse amor que só o Senhor pode colocar em nosso coração. Ao passo que as nossas esposas, as mulheres abençoadas, meu Deus, elas precisam se sentir amadas, se sentir valorizadas, e com isso se sujeitarem, honrarem, reverenciarem os seus esposos. Nos ensina, Pai, ensina as irmãs, para que elas possam saber o seu papel e assumirem que isso não é nada que vá as diminuir, pelo contrário, o Senhor as valorizou, Pai. E enquanto filhos, Pai, nos ensina a obedecer os nossos pais, a honrar os nossos pais em todo momento. E enquanto pais, nos ensina, Senhor, a sermos exemplo para os nossos filhos, para que nós possamos ensinar a Tua palavra e, sobretudo, Senhor, que os filhos sejam homens e mulheres bem-sucedidos, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, para que todos possam testemunhar, a nossa família possa ser testemunha para a honra e glória do Teu nome. Amém. Querido, foi um prazer chegar ao final de mais uma aula. Hoje, 12ª aula, é a penúltima aula e que Deus te abençoe, querido. Você tem me ajudado muito, você tem sido bênção em minha vida, eu espero estar também sendo bênção na tua vida. Eu queria te convidar nesse momento a fazer um comentário aqui embaixo, dizer assim: a minha vida é do Senhor Jesus, a minha família é do Senhor Jesus, ou então pede ajuda aí, Jesus me ajuda a ser melhor para minha família. Comenta aí, manda para alguém, conhece alguém que está passando por um problema familiar e que precisa ouvir essa aula, manda para essa pessoa, pega o WhatsApp, manda aí. Irmão, nós precisamos exercer esse papel também de evangelista. Nosso papel aqui é fazer com que você ame cada vez mais a palavra do Senhor. Então, se você está saindo dessa lição amando um pouquinho mais a palavra de Deus, nós já estamos muito felizes. Que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe a tua família e não esqueça, ame a palavra de Deus.